Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, hein? Passado aí uma semana daquele momento histórico, vamos fazer aqui um resumo e falar alguns detalhes importantes, impressionantes do segundo voo de teste do Starship, o chamado IFT-2. O que aconteceu com o booster? O que aconteceu com o chip? Foi um fracasso total? Foi um sucesso total? Como que a gente avalia isso? E os pequenos detalhes ali, coisas que só depois vendo as imagens detalhadamente dá para a gente poder entender. E o futuro? O Elon Musk já postou uma foto lá de como está a Starbase e de como que vai ser aí os próximos passos do Starship. Vamos falar sobre tudo isso, contar todos os detalhes do voo, vou dar minhas impressões de estar lá, né, de ter estado lá, acompanhando de perto ali a 6 quilômetros de distância. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar na causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, continue votando lá no IBEST, no Space Today, Cultura e Curiosidades, para que a gente possa ter uma chance. É muito difícil. Os nossos concorrentes são nada mais nada menos que o Manual do Mundo e que o Pedro Luz. Então, vote lá, conto com o apoio de todos vocês no Prêmio Best. Vou deixar o link aí na descrição. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, bem que esse aqui eu acho que vai ser um pouco mais, tá? Falando sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e esse vídeo aqui é para resumir para vocês como foi o segundo voo de teste do Starship, o chamado IFT-2. IFT é Integrated Flight Test. Por que tem esse nome? Porque são os voos feitos de forma integrada, onde o booster é integrado com o chip, que a gente chama, ou com o Starship, e esse conjunto todo forma o Starship, que é o maior, o mais poderoso foguete já construído pela humanidade. E é o foguete aí que vai nos levar de volta para a Lua, que vai nos levar para Marte e que tem tudo aí para mudar completamente a exploração espacial e até mesmo a parte de colocar satélites em órbita. Ou seja, é algo revolucionário, mas não é algo fácil. Para que tudo esteja funcionando, são necessários muitos testes, errar muito, aprender rapidamente com os erros e testar novamente. Então, passou-se aproximadamente 6 meses, né, após aí o primeiro voo de teste do Starship, que foi lá no dia 20 de abril de 2023, e a SpaceX então começou a se preparar para o famoso IFT-2, ou seja, o teste que integra a parte superior, ou segundo estágio que a gente chama, que é o Starship, mas para facilitar, vamos chamar de chip só, beleza? Com o primeiro estágio, com o tanque, ou que a gente chama de booster, tá? Então, o Starship ele é composto pelo Starship e pelo Super Heavy, mas para ficar mais fácil da gente falar, nós vamos falar de chip e de booster, que aí vocês vão ter uma ideia muito legal. Para quem não se lembra, lá no dia 20 de abril, durante o primeiro voo de teste, o Starship apresentou uma série de problemas. Começando pelo lançamento, né? O lançamento praticamente destruiu o pad e arrebentou toda uma base de concreto que ele tinha. E quando fez isso, esses concretos aí, parte deles voaram e bateram nos motores Raptor ali do booster. E isso fez com que já no lançamento o Starship não fosse lançado 100%, ele já saiu dali com motores prejudicados, com motores que não estavam funcionando, ou seja, com falhas no motor. Tudo isso aí acabou depois, né, levando à explosão completa aí
do conjunto do Starship que voou naquela época. O lance foi o seguinte: de lá para cá, nesses 6 meses que se passaram praticamente, a SpaceX trabalhou muito em muitas alterações. Segundo algumas postagens aí, chegaram a milhares de alterações. Eu não vou falar de todas, vou falar de algumas das principais e daquelas que a gente pôde ver claramente o que mudou e a implicação dessas mudanças. Então a primeira coisa foi no pad de lançamento. O pad de lançamento lá no primeiro voo ele foi praticamente destruído, então nesse segundo voo várias mudanças foram feitas. Foi instalado ali um sistema de dilúvio, onde milhões de litros de água, né, seriam jogados na hora que o foguete estivesse sendo ligado, e além disso foi criado todo um sistema de deflexão de chamas, isso mesmo, para que as chamas, né, não pudessem destruir tudo e causar o mesmo problema que foi causado. Tudo isso aí para mitigar os efeitos que foram encontrados no primeiro voo. Lembrando que durante esse período de 6 meses o sistema de dilúvio ficou pronto, ele foi testado algumas vezes, mas como a gente diz, né, treino é treino, jogo é jogo, então era preciso testar isso no dia, na Vera ali, no dia do lançamento. Outra mudança muito importante, significativa que foi feita e que a gente pôde acompanhar muito de perto, foi também a etapa criada ali pela SpaceX, né, a maneira, a estratégia criada da separação entre o chip e o booster, criando o que a gente chama de hot staging. O que é hot staging? Hot staging é o seguinte: antes de ocorrer a separação do primeiro e do segundo estágio, os motores do segundo estágio, os 6 motores Raptor do chip, eles são ligados antes, com os dois, com o booster e com o chip ainda acoplado. Ele é ligado e isso garante o quê? Uma separação muito mais eficiente. O booster vai para longe, o chip vai para longe do booster e o chip já sai dali bem impulsionado. Para isso você tem que colocar um anel de hot staging, que é um anel todo perfurado ali por onde vai sair toda a exaustão, todas as chamas ali do motor, e isso iria garantir que não tivesse o problema que aconteceu no primeiro voo, que certamente teve um problema ali na hora da separação. Então a estratégia de hot staging foi adotada, lembrando que é uma estratégia muito arriscada, porque ela nunca foi usada num foguete desse tamanho. Então isso aí é muito importante de ser falado. O hot staging nunca tinha sido usado numa escala dessa aí. Além disso, né, foram outras milhares de mudanças. Os motores Raptor também sofreram uma mudança muito importante num dos sistemas dele ali, que acabou ajudando no primeiro voo a tudo desencadear ali um grande problema e acabar desencadeando a explosão dele. Então, se você vê o motor Raptor, o que foi usado no primeiro voo e o que foi usado nesse segundo voo, eles têm diferenças ali muito grandes. Hoje ele tem todo um sistema eletrônico ali que garante que cada motor fique praticamente isolado e não tem esse problema. Outra mudança também foi no sistema de terminação de voo, o Termination Flight System, né, o TFS, que é basicamente aquela bomba que é instalada no foguete. Caso dê errado, foi usada no primeiro voo, foi usada nesse segundo voo também, mas ela foi diferente, porque no segundo voo ela não funcionou da maneira que era esperada. Nesse segundo voo ela já funcionou legal. Então, fora isso, tem milhares de outras modificações que foram feitas. Muito bem. Além disso, né, a SpaceX travou aí com a famosa FAA, que é a Federal Aviation Administration, né, a administração federal que cuida aí da aviação. Ela travou uma verdadeira batalha, e uma batalha muito burocrática, né? A FAA fez um relatório, fez com que a SpaceX mudasse lá várias coisas, a SpaceX cumpriu tudo, e isso veio se arrastando, isso veio se enrolando. É uma série de liberações que precisa para que você tenha um lançamento como esse, que foi o lançamento do Starship, e isso acaba virando uma guerra ali nos bastidores entre a FAA e entre a SpaceX. Muito bem, eles conseguiram, foram trabalhando, foram resolvendo, conseguiram todas as licenças que eles precisavam, e aí
chegamos, né, em novembro. Quando chegamos em novembro, o lançamento, nesse meio termo aí, nesse meio tempo, né, só para vocês saberem, teve uma dúvida aí se o lançamento ocorreria ainda esse ano, em 2023, ou se já iria lá para 2024. Quando chegou em novembro, estava tudo certo, marcaram o voo para o dia 13 de novembro. Logo depois, marcaram para o dia 14, depois marcaram para o dia 15 de novembro, e depois desmarcaram de novo e marcaram para o dia 17 de novembro de 2023. Muito bem. Estava então ali tudo certo para o voo acontecer no dia 17 de novembro, quando um dia antes, no dia 16 de novembro, quando o foguete... um parênteses aqui, né? E nessa marcação, remarcação e tudo mais, o conjunto, né, booster mais chip, foi montado, desmontado, montado de novo, montado várias vezes, tá? Isso aí acabou virando até meio que uma brincadeira no pessoal. O pessoal não sabia, era um monta-desmonta do Starship. Mas enfim, dia 16 de novembro, o conjunto estava todo montado lá no pad de lançamento em Starbase, ali no sul do Texas, quando eles detectaram um problema, muito provavelmente em alguns atuadores ali do grid fin. Os grid fin são aquela grelha que controlam ali algumas movimentações do foguete. Enfim, dia 16 de novembro, o sistema foi desmontado de novo e depois remontado. Remontando, marcaram então o lançamento para finalmente acontecer no dia 18 de novembro de 2023. Muito bem, chegou então o tão esperado dia, sábado, dia 18 de novembro de 2023, ali no Texas, região de Brownsville, que é o nome da cidadezinha mais perto, ali em Boca Chica, né, que é a parte mexicana, divisa com o México. A poucos quilômetros ali o pad fica de um lugar chamado South Island Padre. South Island Padre, que é uma pequena ilha ali repleta de resorts, onde os velhinhos americanos vão passar suas temporadas de férias, e lá você vendo, né, o Starship era muito imponente. Você via ele de muito longe. Um foguete ele, na verdade, por conta do anel de hot staging, ele acabou tendo mais de 120 metros de altura. Então ele ficava muito bonito ali, impressionante você ver o tamanho do foguete no nada, né? Então você está ali no meio do nada e tem aquela estrutura gigantesca com 120 metros de altura. Ou seja, tudo pronto para o lançamento. E aí começa então toda a sequência aqui que eu vou descrever para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia de como que tudo acontece. Na madrugada do dia 17 para o dia 18, os primeiros trabalhos que são feitos são os trabalhos nas chamadas Tank Farm, né? A Tank Farm é aquela, o pessoal chama de fazenda de tanques, né? Onde tem os tanques ali com os combustíveis todos armazenados, os combustíveis que serão transferidos para o foguete, e você tem que fazer um trabalho muito minucioso de resfriamento das linhas de abastecimento. Por que que é feito isso? Porque o combustível que vai passar ali, ele vai passar em estado criogênico. Se aquelas linhas não tiverem resfriadas previamente, vai acontecer um choque térmico muito grande. E esse choque térmico vai levar a uma gigantesca explosão. Então é muito importante esse resfriamento. E esse resfriamento começa muitas horas antes de começar até o próprio abastecimento. Então isso aí foi a primeira coisa, resfriar as linhas. E quando começa a resfriar essas linhas, né, você já começa a ver uma névoa tomar conta ali de toda a região, e o que vai dando um ar muito futurista ali para todo aquele lugar que, como eu falei, é no meio do nada, é no meio da lama, no meio do pântano ali, do meio do manguezal gigante, e tudo começa a ter um ar assim totalmente diferente por conta dessa névoa que começa a tomar conta do pad e dos arredores ali. Muito bem, como nenhum problema foi detectado nessa etapa, então estava tudo pronto para o início do abastecimento do conjunto. 2 horas antes do lançamento, o diretor de lançamento da SpaceX deu o ok para iniciar o abastecimento. O abastecimento é feito com metano e com oxigênio. Só para você ter uma comparação, o Falcon 9 ele é abastecido 35 minutos antes do lançamento. O Starship, 2 horas antes, começa então o abastecimento. Na sequência, de novo, para que o choque térmico não acabe explodindo tudo,
os motores Raptor começam a ser resfriados também. Tudo onde você vai passar algo criogênico tem que ser previamente resfriado para que não tenha problema, para que esse choque térmico que a gente chama não danifique nada. Então, 2 horas antes, começa ali o abastecimento do Starship. A contagem regressiva prosseguiu sem problema nenhum, a expectativa ia só aumentando e quando faltavam 40 segundos para o lançamento, a SpaceX chamou um hold, ou seja, mandou parar a contagem regressiva. Isso aí era planejado e uma coisa até que foi dita que a partir de agora, em todos os lançamentos do Starship, 40 segundos antes do lançamento, vai ter um hold. Esse hold aí pode durar de 3 até 5 minutos, e é nesse hold aí que quando o foguete já está todo abastecido, pressurizado, está tudo ali já funcionando, pronto para ser lançado, você consegue passar um diagnóstico total nele e saber se ele está pronto, se vai ter problema ou se não vai. O hold, então, foi liberado e era esperada a hora, né? Quase 6 meses depois do primeiro voo, chegou a hora de ouvir novamente o rugido dos 33 motores Raptor que fazem parte ali do booster, no caso era o Booster 9, tá? Esse Starship, esse segundo voo, ele foi feito pelo Booster número 9 e pelo Ship 25. É assim que foi montado esse Starship. Nos momentos finais, né, os momentos finais da contagem regressiva do Starship, eles são muito interessantes, tá? Faltando 8 segundos, o sistema de deflexão de chamas, o sistema de dilúvio, começa a funcionar e começa a jogar milhões de litros de água ali em todo o sistema. E faltando 3 segundos para o lançamento, os motores Raptor do primeiro estágio são então acionados. Isso é muito legal no caso de combustível líquido, porque você tem o primeiro, o ignition, e depois você tem 2, 3 segundos o lift-off. Por quê? Quando você liga os motores, o computador passa outro diagnóstico para ver se não tem problema nenhum. Se tiver problema, você tem de 2 a 3 segundos para cortar o lançamento, para abortar o lançamento. No caso ali não teve e passou esses 2, 3 segundos, o Starship então foi lançado de maneira espetacular. Então, era aproximadamente 7h03, né? 7 e pouco da manhã no horário do Texas, 10 e pouco da manhã no horário de Brasília, quando então o Starship deixou a plataforma. Muito bem. O que a gente pode notar, né? No lançamento do Starship. A primeira coisa que assusta muita gente, cara, é que ele sai meio inclinado. E essa inclinação, ela tem um porquê. A plataforma, a torre de lançamento do Starship, ela é uma torre muito, muito cheia de detalhes. Ela tem aqueles braços, né? Os braços que servem para montar a estrutura, os braços que vão funcionar no futuro para receber o booster. Então ele sai um pouco inclinado. Isso aí chama muito atenção, mas isso aí é sem problema nenhum, tudo isso é calculado, é planejado. Então, parte o Starship com a sua inclinação ali desejada, e a primeira coisa que chama muito atenção é que os 33 motores Raptor estão funcionando de forma perfeita. Ou seja, isso quer dizer que o sistema de deflexão, isso quer dizer que o sistema de dilúvio funcionou perfeitamente e fez com que o foguete conseguisse partir com 100% dos seus motores funcionando sem ter nenhum motor danificado, e isso é sensacional. A potência dos 33 motores somados era tão intensa, ao vivo você viu uma cor assim que é até difícil de descrever, que foi criado um único e gigantesco diamante de Mach, que a gente chama. O que é o diamante Mach, né? Quando você tem esses motores funcionando, por conta da exaustão, a temperatura e tudo mais, você cria ali o que a gente chama de diamante de Mach. E nesse aí era para ter um para cada motor. Só que a potência deles são tão grandes que é como se você tivesse um único motor gigantesco funcionando só. E se criou ali um grande diamante de Mach. Muito bem. Então, lançamento foi perfeito, os 33 motores foram ligados, o sistema de dilúvio funcionou, o sistema de deflexão de chama funcionou.
Vamos então para o segundo momento crítico de tudo isso, que é o momento da separação entre o Booster 9 e o chip 25. Lembrando que dessa vez a separação iria usar o quê? Iria usar o famoso Hot Staging. Isso mesmo. Então, 2 minutos e 45 segundos após o lançamento, 6 motores Raptor do segundo estágio, ou seja, do chip 25, foram ligados e começou a separação. A separação, na verdade, ela é um verdadeiro show, porque são muitas coisas que acontecem de forma sincronizada e perfeita. Por exemplo, à medida que os 6 motores vão sendo ligados, os motores do booster vão sendo desligados e ficam só 3 motores centrais ligados ali. Tudo isso tem que ser feito numa sincronia muito perfeita. Quando o chip ele separa, uma outra coisa muito legal, que depois você olhando com detalhe você começa a perceber, é o sistema de controle vetorial, é o que a gente chama de gimbal. Você vai ver que os 3 motores eles estão mais abertos, eles ficam fechadinhos assim, para dar aquela impulsionada no chip. Enquanto isso, no booster, que já foi separado, você vê os motores começarem a serem religados. Para quê? Porque o booster ele tem que fazer uma determinada manobra para poder retornar para a Terra. Então, são várias etapas que precisam ocorrer de forma síncrona e de forma perfeita. E isso aconteceu. O Hot Staging funcionou, os 6 motores Raptor foram ligados, os motores do booster foram desligados, o gimbal funcionou, depois os motores começaram a ser ligados e ele começou então a fazer a manobra. De acordo com a SpaceX, a manobra que ele faz para poder voltar foi realizada com sucesso. O plano original qual era? O plano original era que o Booster 9 iria mergulhar no Golfo do México e que o chip 25 iria atingir uma altura orbital, com velocidade orbital e tudo, ia dar ali uma volta na Terra e iria mergulhar lá no Havaí. Muito bem. Então, alguma coisa a partir daí é que começou a dar errado. O Booster 9 fez a manobra, como eu falei, ligou os motores e começou a voltar. Mas a gente não sabe o que é, e qualquer pessoa que falar qualquer coisa, pessoal, é especulação completa, tá? A SpaceX não falou o que pode ter acontecido com o Booster 9. Pode ter dado vários tipos de problema de pressão nos motores, problema de combustível, vários tipos de problema que podem ter dado ali. O lance é, deu algum problema, começou ali a sair muita fumaça de exaustão. Isso aí a gente via perfeitamente nas imagens da SpaceX, você vê melhor ainda, saindo toda aquela fumaça de exaustão. E quando o booster estava ali pelos 70 km de altura, o Flight Termination System foi acionado. Isso mesmo, ele foi destruído para não ter problema nenhum. Uma explosão lindíssima explosão dele. Então foi o nosso adeus ao Booster 9, que ficou aí bastante tempo a gente falando dele. Ele não existe mais, ele explodiu sobre o Golfo do México. Muito bem, tinha outra parte, tinha o chip 25. O que aconteceu com ele, né? O chip 25 continuou a sua trajetória nominal, tudo funcionando normalmente, porém, algumas câmeras, principalmente câmeras que estavam ali na Flórida, conseguiram detectar que começou a ter algum problema também no chip 25. Não sabemos o que é, mas algum problema, o pessoal está falando que é algum problema no tanque que vai no nariz do chip e a sua conexão com os motores. Ali pode ter dado algum problema pelo local onde começaram a sair aquelas fumaças ali, aquelas plumas de exaustão, começaram a sair, ele começou a girar também, a perder o controle, e então o sistema, de novo, o FTS, foi acionado e o chip 25 explodiu também. Ele estava ali a aproximadamente 148 quilômetros de altura quando ele explodiu. E assim, então, terminou o voo do Starship, um voo que durou aí no total cerca aí de 9, 10 minutos desde o lançamento até o chip 25 explodir. Mas e aí, né? Aí começaram todo mundo a falar sobre o voo. Será que esse voo ele é considerado um sucesso? Será que ele é considerado um fracasso?
Será que tem coisas que puderam ser aprendidas com ele? Então vamos lá. Primeira coisa que, obviamente, os dois objetivos principais não foram cumpridos. Isso aí é óbvio, né? Ou seja, o Booster 9 não voltou e não mergulhou no Golfo do México e o Chip 25 não conseguiu dar a volta e mergulhar lá no Havaí. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo viu. Mas, será que a gente pode considerar um fracasso total? Eu, particularmente, acho que não. Muita gente também acha que não, mas tem gente que acha que sim. Mas vamos lá, então. Primeira coisa. As mudanças que foram feitas, o sistema de deflexão funcionou perfeitamente, o sistema de dilúvio de água funcionou perfeitamente, o pad de lançamento é impressionante. Eu vou colocar as imagens ali, aliás, esse vídeo aqui vai ter várias imagens passando aí para vocês, tá? Vou colocar a imagem do primeiro teste com o do segundo, vocês vão ver a diferença do pad. O pad praticamente não sofreu dano nenhum, está praticamente intacto. Isso é muito bom, por quê? Porque um grande tempo foi gasto entre o primeiro e o segundo voo arrumando o pad e testando todo o sistema. Esse sistema já foi testado e o pad está intacto. Então, ponto positivo, as alterações foram feitas, foram testadas e nós temos os resultados. Outra coisa muito importante, o hot staging. Isso era uma dúvida que se tinha muito grande. Será que ele iria funcionar um foguete desse tamanho? E o hot staging funcionou como planejado. Tanto a separação, como o gimbal dos motores, o desligamento dos motores do booster, o religamento dos motores, tudo isso funcionou como foi previsto. Até a manobra do booster foi feita de maneira perfeita. Então, não podemos dizer que isso, o hot staging, que era uma etapa muito importante, foi testado com sucesso, pode ser aplicado de novo. O Chip 25 chegou no espaço também. Embora não tenha dado a volta e tudo mais, ele passou da linha de Kármán, passou dos 100 km de altura, chegou até ali aproximadamente cerca de 150 km de altura, e isso é um marco muito importante para muitos testes que vão ser feitos. Então a gente já sabe que ele chega no espaço. Ele é uma nave que consegue chegar no espaço. E isso é muito importante. Lógico que não cumpriu ali os dois grandes objetivos, como eu falei. Mas, na minha opinião, não podemos considerar esse teste como um fracasso completo. Tá? Ele teve várias coisas importantes. Além disso, a quantidade de dados que a SpaceX conseguiu obter de tudo isso, todos os procedimentos antes, abastecimento, resfriamento, tudo isso é considerado, tá? Tudo isso é considerado. Uma coisa muito importante que vale lembrar também, tudo isso são protótipos. E o objetivo de um protótipo é testar, falhar, arrumar, testar de novo de uma maneira muito rápida. Então é isso que o objetivo da SpaceX era não destruir o pad, não destruir a torre, porque com isso você economiza tempo, muito tempo, que você não precisa mais arrumar isso. O hot stage funcionando, então são coisas ali que você já dominou. E agora você consegue implementar nos outros protótipos de maneira muito mais rápida. Então isso aí também vale a pena a gente lembrar muito sobre isso. Agora, o que nos resta é esperar aí os próximos voos. Muito provavelmente nós só vamos ter voo agora em 2024. Uma coisa muito importante, que os chips, né, os Starships serão atualizados. Essa semana mesmo, o próprio Elon Musk divulgou uma foto muito legal da High Bay. High Bay é onde são construídos, né, montados ali os Starships, e ele falou, esses aqui são os 4 últimos Starships da versão 1. Depois nós vamos ter os Starships da versão 2. Então, muito provavelmente, com toda essa aceleração que se ganhou com os testes que foram feitos, nós vamos ter muitos testes aí para frente sendo feitos. Porque agora você consegue entrar numa linha de produção de teste, só o fato da plataforma não ter sido destruída, isso aí já é um grande ganho para a própria SpaceX. Então, espera-se que o próximo voo seja em 2024 e espera-se também que a gente tenha vários e vários voos em 2024 para que se possa alcançar o objetivo. Qual é o objetivo final de tudo isso? O Starship é a nave que será usada para levar o ser humano de volta para a Lua. No programa Artemis da NASA, a NASA pretende pousar o ser humano na Lua novamente em 2025, 2026, muito provavelmente vai ser só em 2026 que isso vai acontecer. Para isso, de acordo com a NASA, ela publicou uma nota falando
que serão necessários 20 voos perfeitos do Starship até que você consiga colocar o ser humano ali dentro para voar e para pousar na Lua. O Starship que vai pousar na Lua é chamado de Starship Lunar e ele faz parte de um projeto, de um programa dentro do programa Artemis chamado HLS, Human Landing System. E é ele que vai fazer esse trabalho. Então, ele precisa ser muito bem testado, talvez 2024 inteiro, parte de 2025 inteiro, para aí, então a gente poder usar ele para ir para a Lua em 2000 ali, talvez final de 2025, 2026, há quem diga que é só em 2027. Vamos esperar. A questão é que os próximos 3, 4 anos aí, nós vamos ter muitas emoções vendo esse foguetão voando aí várias e várias vezes, sendo testado, sendo aprovado, sendo modificado para que tudo isso possa acontecer. Muitas ações virão e é certeza que tudo vai funcionar. Uma hora funciona, você testando não tem jeito, tá? Você faz as coisas funcionarem. Então, foi muito legal. E para terminar, o meu testemunho. Como que foi estar lá, né? Então, a primeira coisa, queria aqui agradecer ao pessoal da Giramundo, que foi a agência de turismo que patrocinou a minha viagem para lá. Muito obrigado demais. A Lilian lá, que resolveu tudo, passagem e tudo mais. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Então vocês vão lá, sigam eles, é muito importante. E para a empresa Shipley Brasil, a empresa do Carlinhos, grande Carlinhos Stroll. Sou fã do Carlinhos Stroll há muitos anos. E ele comprou essa ideia também e me patrocinou para eu ir para lá para poder transmitir tudo isso. A Shipley é aquela empresa que faz todo aquele serviço de redirecionamento de compras. Você compra nos Estados Unidos, você precisa de um endereço lá, você manda para lá e depois ele manda para sua casa. Além disso, ele faz serviços ligados à Amazon, ou seja, você compra e ele entrega direto nos centros lá da Amazon. E uma outra coisa muito legal, que ele tem o personal shopper, que ele vai fazendo live com você e você vai comprando as coisas junto com ele. Vou deixar os links todos na descrição, então primeira coisa, agradecer demais a eles. Foi muito legal estar ali naquele ambiente e ver como que a cidade, as pessoas ali respiram mesmo. Eu fiquei num hotel ali muito perto de uma marina, que foi de onde eu peguei o barco até a final, né? Vou contar para vocês. Era muito perto do parque, ali tem um parque muito grande que chama Isla Blanca Park, que é onde o pessoal assiste. Aquelas imagens que você vê que tem um monte de gente, um monte de trailer, é nesse Isla Blanca Park. Então o pessoal começou a ir para lá já às 4 horas da manhã, o lançamento era às 7, o pessoal começou a ir para lá às 4 horas da manhã, e eu acabei indo ver de barco, né? Como que foi essa história? No aeroporto, indo para lá, eu vi uma postagem no Twitter falando que tinha uma vaga num barco para ver o lançamento do Starship. Eu imediatamente entrei em contato, falei com o capitão lá do barco, Capitão Harry, e acertei tudo com ele. Na sexta-feira, que era para ser o lançamento dia 17, nós fomos lá visitar o Starship, cheguei muito pertinho dele, fiz uma live no Instagram, depois vão lá para vocês verem, cheguei muito perto do foguete mesmo, tá? Muito legal. E no sábado pegamos o barco e fomos lá para acompanhar o lançamento, 6 quilômetros de distância, e como eu digo, né? Tem coisas que você estar ao vivo, não existe nenhuma imagem que consiga reproduzir. Então, eu acabei fazendo ali com o celular, porque a gente teve um problema ali com a energia, mas eu acabei fazendo com o celular e foi legal pra caramba. Deu para ver perfeitamente o foguete sendo lançado, toda a fumaça que ele deixou para trás, fumaça antes, fumaça depois. Deu para ver a separação, o hot staging, e deu para ver a explosão do booster. Isso aí foi sensacional também. Então, foi uma experiência, foi muito corrido, foi um verdadeiro bate e volta, mas foi sensacional toda a experiência. Espero voltar lá novamente para ver outros testes, porque aquela região ali é uma região que é no meio do nada, né? O próprio Pedrão fala isso, é no meio do nada mesmo. Eu desci em San Antônio, para vocês terem uma ideia, e dirigi por mais de 5 horas para poder chegar ali aonde eu fiquei. Eu fiquei em South Island Padre, e dali peguei um barquinho e fui para o Golfo do México para acompanhar tudo. Então, é muito legal, porque você vê aquela região ali respirando exploração espacial. Então foi muito bom. De novo, agradecer aí o pessoal do Giramundo. Vão lá, não se esqueçam, se inscrevam lá, sigam eles no Insta
e Shipley Brasil do Carlinhos Troll também, que ajudaram e ajudaram demais em tudo. Aliás, se não fossem eles, né, eu não teria feito tudo isso que eu fiz. Beleza? Pessoal, vídeo longo para vocês, hein? Contando todos os detalhes aí do segundo voo de teste do Starship, para a gente poder fechar isso e esperar agora o terceiro voo. Vamos ver quando que vem esse terceiro voo. Provavelmente é só em 2024, mas aí vocês têm todos os detalhes e o que nós temos de atualização até o momento sobre a Starship, essa máquina impressionante que o ser humano conseguiu construir. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso, 30 e tantos minutos de vídeo para você. Se você gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!